Importante agora falar sobre a história dos meios de comunicação. Até aqui já discorremos sobre a história da tecnologia, a história do computador, os avanços tecnológicos ao longo das civilizações, ao longo das fases do desenvolvimento da humanidade. E agora, então, vamos falar da história dos meios de comunicação. É importante colocar esse paralelo entre a questão da liberdade de expressão, que ela vem de encontro também em relação à história dos meios de comunicação. E para que realmente haja e que se mantenha essa liberdade de expressão, é preciso conhecer, ver os avanços também, né, um pouco de cada elemento, de cada curiosidade sobre a história dos meios de comunicação, para ver o quanto é importante e necessário essa liberdade de expressão e esse respeito também para com os veículos de comunicação que fazem aí um trabalho sério, um trabalho de apuração, um trabalho honesto. Então, os meios de comunicação representam os veículos ou instrumentos utilizados para difundir a informação entre os homens. São exemplos: o rádio, a televisão, o telefone, o jornal, a revista, a internet, o cinema, dentre outros. A partir do desenvolvimento da ciência e das novas tecnologias, os meios de comunicação têm avançado significativamente, proporcionando a difusão dos conhecimentos e da comunicação no mundo. Então aqui a gente tem aí uma ilustração, né, dos meios de comunicação, de diversas etapas, diversos períodos e o alcance que esses meios de comunicação têm em todo o mundo, tá? Então os ícones dos principais meios de comunicação, o rádio, a TV, a questão do microfone. Então tudo isso é algo que está muito ligado aí a esse avanço da tecnologia, a, a esse avanço também do computador, né, dos computadores, porque uma vez que a gente tem então essa facilidade de comunicação aí, é porque existe então a tecnologia que favorece essa comunicação, essa difusão de notícias, de informações, essa veiculação de imagens, de fotos. Então, é importante ter essa noção, né, de como começou, né, de como era esses meios de comunicação em um determinado período da história, há tempos ou há períodos anteriores ao que nós estamos vivendo aí na contemporaneidade, onde nós temos aí uma grande difusão e grande destaque nos meios digitais, no chamado jornalismo digital. Então é importante entender, posicionar e ver o quanto que a história é também registrada, os fatos, acontecimentos aí, tanto em relação a conquistas na área de esporte, na área de educação, na área política, de tecnologia em relação à ciência, medicamentos, a grandes coberturas internacionais. Então, nós temos aqui esses exemplos, esses ícones dos principais meios de comunicação existentes, né? E a sua evolução em todo o mundo. A comunicação, segundo a teoria da comunicação, o emissor ou locutor é aquele que emite a mensagem. Já o receptor ou interlocutor é quem que a recebe e a decodifica. O canal de comunicação designa o local ou o meio pelo qual a mensagem será enviada para o receptor. Assim, os meios de comunicação se aproximam do canal na medida em que eles representam o veículo entre o emissor e o receptor.
A linguagem pode ser escrita, sonora, audiovisual, como, por exemplo, o jornal, revista, no caso, comunicação escrita, rádio e televisão, comunicação audiovisual e etc. Claro que aqui a gente tem, né, além da história, dos avanços da tecnologia, bem como os avanços, o alcance do computador, não somente a uma tela maior, mas na palma da nossa mão. Então, hoje a gente tem aí a questão da veiculação de imagens, de notícias, de uma maneira muito ágil através da internet, através dos computadores, da rede de computadores mundial. Então, o que a gente observa aqui, né, tem em mente é que o que antes era apenas escrito, distribuído, vendido, comercializado através do impresso, do papel, hoje a gente tem então a noção do digital, né? Então, ainda tem essa questão que do locutor, do interlocutor, e essa mensagem, essa veiculação de notícias, né? Ela tem agora então essa força na questão do digital. Um pouco mais sobre a história dos meios de comunicação, né? Vamos ler, anotar, entender um pouco mais e depois debater, colocar alguns pontos interessantes, alguns questionamentos para a gente ver o quanto que essa história dos meios de comunicação ela também é importante e ela faz parte, né, da cultura, da história da sociedade, da civilização humana, sobretudo a partir do momento em que se começa a se comunicar, a deixar uma marca, a transmitir algo, a alcançar uma determinada população, um determinado local. Então é importante essa comunicação. A história e a origem dos meios de comunicação surgem da necessidade humana de se expressar. Na pré-história, a arte rupestre, no caso, os desenhos primitivos, dentro das cavernas ou grutas, já aponta essa importância na vida dos homens. Desde o surgimento da escrita e do alfabeto, o homem vem desenvolvendo maneiras de expandir o conhecimento e criar uma cultura humana. Então percebemos aí que pensar, entender a cultura humana e a divulgação dessas imagens, desses desenhos, de difundir as características, os elementos próprios de cada civilização, eles são essenciais, porque é isso que constitui, então, a cultura humana. E, com certeza, os meios de comunicação, eles são um veículo potente, são aliados dessa divulgação, dessa expansão do conhecimento da cultura humana. Isso é justamente o que nos difere dos animais, ou seja, a criação de uma cultura gerada pela comunicação humana. As espécies animais não possuem uma linguagem que as permitam criar culturas, crenças e tradições que serão passadas de geração em geração. Aqui, essa questão de geração em geração é algo importante, interessante e precisa ser melhor detalhado, explicitado e que se faça ter um alcance maior, é que nós estamos hoje numa realidade, mas as gerações passadas e as gerações futuras, elas precisam realmente ter essa noção de culturas, de crenças, de tradições, e para facilitar o registro, a transmissão, a divulgação dessas culturas, faz-se necessário
que se tenha aí os meios de comunicação para realmente registrar, documentar e informar isso para outros países, de uma forma a valorizar a cultura local, a valorizar e criar um senso, né, de pertença e de respeito às crenças e tradições. Foram séculos de desenvolvimento até chegarmos ao ponto de comunicação que chegamos. Então, veja, de o início, novamente, aí, né, a gente tem uma noção de que no início, nos primórdios, tudo era bem ainda simples, primário, algo assim de início, e hoje nós temos aí, vivenciamos uma comunicação extremamente eficaz e extremamente potente, e que a tecnologia, esses avanços tecnológicos digitais, eles acompanham e impulsionam esses veículos, esses meios de comunicação a ter cada vez mais alcance, mais difusão. Então, ou seja, na era das chamadas tecnologias da informação e da cultura de massa. Então, a gente vê que sempre tecnologia, o desenvolvimento de tecnologias voltadas para a informação e também para um alcance, para um grande alcance, né, que a gente chama aí de cultura de massa. Então é importante ter a mídia. Esses meios representam, em grande parte, fatores de desenvolvimento da sociedade humana, uma vez que disseminou e continua disseminando o conhecimento pelo mundo em diversos tempos e espaços. Reforço aqui, né, o conhecimento pelo mundo, né, em diversos tempos e espaços, uma vez que não estamos em sala de uma maneira presencial, mas temos aqui, né, com a ajuda da tecnologia, do computador, da internet, essa possibilidade, essa capacidade de realmente chegar além fronteiras, de chegar até o outro lado do mundo, difundir também o conhecimento, o aprendizado, o pensamento crítico através da tecnologia, dos meios de comunicação. Então, depois da escrita surgiram suportes como o papiro, os pergaminhos e, mais tarde, os livros, difundidos a partir da criação da imprensa no século XIV. Então, uma data, um momento histórico aqui importante, né? Está marcado aqui a criação da imprensa no século XIV. E aí, então, a gente tem já, a partir dessa época, né, e veio se desenvolvendo uma busca, né, de realmente informar, de levar a notícia, o conhecimento, de uma maneira geral, através da imprensa, né, dos veículos de comunicação. O correio é considerado um dos mais antigos meios de comunicação, sendo que os egípcios, veja bem, olha só, os egípcios, uma civilização importante, uma civilização antiga, de muita tradição, que deixou também aí muito conhecimento, deixou também uma forma de descobertas, de até considerado uma civilização para a época, uma civilização avançada. Então a gente vê uma curiosidade importante histórica aí, a questão que eles já utilizavam então, né, o correio, né, e já utilizava então para enviar documentos e cartas. Uma outra curiosidade importante aqui, né, nessa veiculação de notícia, de recado, de informações, temos aqui essa curiosidade. Antigamente, as aves, como pombas e corvos, eram utilizadas para o envio das mensagens. Com o desenvolvimento dos estudos sobre eletricidade,
Aí já no século XVIII, né, surge o telégrafo. A questão do telégrafo importante, e aí a gente já está no auge de um maior desenvolvimento que veio, né, e continua, mas sobretudo aqui no século XVIII, surge o telégrafo, que é um instrumento ligado por fios e eletroímãs, baseado na emissão de impulsos eletromagnéticos. Ele enviava mensagens a longas distâncias. Esse instrumento foi considerado uma das grandes revoluções dos meios de comunicações, sendo um dos primeiros sistemas modernos de comunicação. Então, esse instrumento marca aí, né, o início de uma nova etapa, uma nova era de comunicação, e aí é considerado, então, né, um meio de comunicação dos primeiros sistemas modernos de comunicação. Então, quando a gente fala aí de meios de comunicação, de início aí de uma tecnologia, de tecnologias voltadas para comunicar, para informar, de início, algo ainda bem experimental, ainda sem sem um grande alcance, mas já aí aos poucos, e aqui a gente explica, né, que este instrumento, então, foi considerado uma das grandes revoluções dos meios de comunicações, sendo um dos primeiros sistemas modernos de comunicação. Mais algumas curiosidades, um detalhe aqui sobre os telégrafos. Os telégrafos foram essencialmente utilizados pelos governos, onde a mensagem escrita ou visual era transmitida por códigos. Nesse contexto, surge o código Morse, inventado pelo pintor estadunidense Samuel Morse. No século XX, o rádio e o telefone foram os principais meios de comunicação. Bom, antes de seguir e dar ênfase, né, e explicar mais a partir do século XX, nós temos aqui então a figura de Samuel Morse, isso de 1791 a 1872. Importante aqui essa figura e o que ele representou nessa parte aqui dos telégrafos, né? E então aqui, ó, nesse contexto, surge o código Morse, inventado pelo pintor estadunidense Samuel Morse. Bom, e aí, no século XX, nós temos aí o rádio e o telefone, foram os principais meios de comunicação. Aí, já no auge do século XX, maior avanço da economia, de descobertas na área tecnológica, em diversas áreas, civilizações, culturas, demonstrando maior força, maior capacidade também, né, de se desenvolver, de criar e propagar a sua cultura, a sua diversidade. Então, a gente tem também a presença do rádio e do telefone. Por meio de ondas eletromagnéticas, o rádio foi criado e utilizado para propagar as informações, bem como servir de entretenimento com as músicas e radionovelas. Então, a gente percebe que, além de informar, expandir a notícia, mostrar os acontecimentos em diversas partes de uma cidade, estado ou país, nós temos aqui também essa questão do entretenimento. E muitas vezes a gente fala, né, que aprender, estudar, não pode ser somente visto como algo que tem que ler, 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 copiar, copiar, mas formas também de desenvolver uma aprendizagem, uma educação de qualidade, isso não somente na história, mas em outras disciplinas, acredito que passa também
por uma forma mais criativa, que gere não só um aprendizado para quem está ali recebendo a explicação, as explicações, mas também que gere formas, né, de entretenimento. Então, a gente tem também essa difusão então das músicas e radionovelas. Ele foi sobre o rádio, né? Ele foi um importante instrumento de comunicação utilizado durante os períodos de guerra. Já o telefone representou a evolução do telégrafo. Esse instrumento ligado por fios emite mensagens de voz a longas distâncias em tempo real. Então, aqui, o telefone, como está marcado aqui, né, representou aí, né, então, antes era o telégrafo, então agora, isso ó, já mais, já avançando e se posicionando à frente aí no século XX, a questão do telefone é um instrumento, né, por fios, ligado por fios, que emite mensagens de voz a longas distâncias em tempo real, enquanto os telégrafos só enviavam desenhos ou mensagem de texto. Então, diferente do telégrafo, o telefone se expandiu, sendo muito utilizado atualmente. Aí nós temos aí o telefone público, o analógico, o digital, o sem fio e celulares. E aí, sobretudo na nossa realidade hoje, né, no auge aí, nós temos então o destaque, né, para os celulares. Como a gente nota o avanço dos computadores, dessa tecnologia de comunicação de alto alcance. Estamos vivendo aí, principalmente nesse período de quarentena, mais conectados, né? A gente fala, muitos falam e debatem sobre essa questão, né, de agora nós estamos na era do mundo hiperconectado, então aí a gente tem a noção, né, do que é e do alcance da internet, do computador, do celular. Nos séculos 20 e 21, a televisão e a internet foram, né, e continuam sendo os principais meios de comunicação. Então, destaque para a internet e a televisão, que nos traz aí uma noção, né, bem interessante da capacidade de alcance que esses dois veículos, esses dois meios de comunicação têm no nosso país e no mundo. Então, por isso, é importante ter até, fica aqui como dica, né, de estudo, de aprofundamento, a questão do alcance da internet, sobretudo graças aos computadores, aos avanços e à capacidade dos computadores de processar, e acima de tudo também a televisão, né, que traz aí notícias, debates, também entretenimento, tem serviços de TV por assinatura, TV aberta, então vale aqui também como um enriquecimento, né, de cultura, de comunicação, de enriquecimento também da forma de comunicação. Vale realizar um estudo, pesquisar, ver mais detalhes aí sobre a televisão e a internet. Não somente como por eles serem aí considerados os principais meios de comunicação, mas é importante reforçar aqui que o rádio, a força, o alcance do rádio ainda é muito grande, e fica também aqui um pouco, né, do que foi relatado aqui sobre a história do rádio. É interessante também realizar pesquisas, um estudo além dessa questão que está sendo colocada aqui sobre a história dos meios de comunicação, realizar, em particular, um estudo sobre a história do rádio, da televisão e também da internet.
A televisão é um instrumento de reprodução de som e imagem simultâneos, que funciona por meio de ondas eletromagnéticas. Então, percebam que aqui a gente tem toda uma questão, né, que perpassa várias invenções, várias pesquisas, vários inventores nessa questão, né, de que como é tão bem difundido a questão dessas ondas eletromagnéticas e de como som e imagens, né, simultâneos são transmitidos, são gerados aí para vários lares, isso numa cidade inteira, em todo o país. Então, merece um estudo, um complemento aí, entender como que isso acontece. Já a internet representa um sistema global de redes de computadores que utiliza das mais variadas tecnologias de rede. Isso, então, eletrônica, sem fio e ótica. Um paralelo, né, assim, um comparativo, a internet, agora mais, claro, em outros momentos também, mas principalmente nesse momento que mais pessoas estão trabalhando de casa, mais pessoas estão se comunicando de longa distância, então a gente vê que está sendo algo quase que está sendo algo essencial esse alcance, essa utilização da internet de uma maneira realmente que uma maioria está hiperconectada, porque já que está se buscando ter um maior isolamento social, um maior distanciamento, então, para se comunicar com amigos, parentes, atender clientes, trabalhar, então a gente vê aí muito forte, né? Muito presente aí a questão da internet para levar essa comunicação, essa mensagem. Então, realmente, temos aqui a internet para gerar trabalho, gerar comunicação, gerar entretenimento e também a televisão já tinha e continua tendo um grande alcance, sobretudo agora também em que aumenta mais ainda esse alcance, essa busca por entretenimento, informações sobre a pandemia. Então, a internet está bem presente, também a televisão estão sendo ainda mais utilizados. Então, de uma forma geral, os meios de comunicação, tanto da sua lá na sua primeira versão, do seu primeiro experimento até agora a nossa realidade, ainda mais agora estão sendo ainda mais úteis, sobretudo nessa questão aí de que nós estamos mais conectados. Então, pesquisas apontam que a televisão ainda é o meio de comunicação mais utilizado pelo homem, e em segundo lugar está a internet, que cada vez mais se expande pelo mundo no campo das comunicações instantâneas, ou seja, das comunicações imediatas. E aqui, essa expansão pelo mundo, é importante debater, deixar algumas perguntas aqui para estudo e reflexão e desenvolvimento de pensamento crítico. Tem-se como está no estudo, no texto de suporte aqui, que eu estou utilizando, estou lendo, estou discorrendo, né? Estou explicando um pouco mais. Cada vez mais se expande pelo mundo no campo das comunicações instantâneas. A internet se expande, mas principalmente a gente tem percebido que para esse momento de distanciamento, de aulas à distância, de trabalho à distância, ainda é preciso ter uma internet de maior qualidade, de maior alcance e também uma internet acessível para todos, porque ainda em várias partes, se nós vamos colocar, em especial o nosso país, nós temos aqui a questão de que precisamos de uma geração, de uma distribuição maior, de um maior alcance dessa internet de qualidade para todos, porque uma vez que
a comunicação, os meios de comunicação, eles também têm e são muito difundidos pela internet, pelo meio digital, né? Através aí de sites, blogs, microblogs, de serviços de streaming. Então, é claro que aí, como a própria pesquisa aqui, né? Pelo menos no primeiro momento, aponta a televisão como o meio de comunicação mais utilizado pelo homem, mas é importante entender que as pesquisas, os estudos, a comunicação além fronteiras, é muito importante e necessário que se tenha uma internet de qualidade. Nós estamos percebendo e vendo a necessidade em partes do nosso país, até estado, de se ter aí uma internet de um maior alcance, de uma qualidade melhor, né, de maior potência, porque jovens, adolescentes, em algum momento não estão se conectando, não estão tendo um acesso aí a conteúdos, a explicações, a vídeos que são pertinentes e que fazem desse período, né, mais de aulas EAD, de comunicação EAD, se a internet é de melhor qualidade, então com certeza essa qualidade da internet é um diferencial aí e que precisa ser melhorado. Bom, aí os tipos de meios de comunicação. É importante aqui, além de colocar um pouco, né, da evolução desses meios de comunicação, de outras etapas, de outras fases, de outros períodos da história, é importante relatar um pouco, né, de como que é esses meios de comunicação, quais são os tipos, né? E aí, de acordo com o campo e atuação, existem dois tipos de meios de comunicação. O individual, né? Os meios de comunicações individuais estão pautados na comunicação interna, interpessoal entre as pessoas, por exemplo, a carta, né, o correio, o telefone e o fax. Chama atenção para essa comunicação individual, é claro que tem o telefone, o correio, mas hoje com os celulares aí, smartphones de grandes avanços, de uma tecnologia muito avançada, de facilidade de videochamada, de gravação de vídeo, quando se tem também uma internet de qualidade. Então, acredito que hoje a questão, né, fica também para reflexão, né, se antes, ao longo da história da humanidade, da história da comunicação, da história dos meios de comunicação, se antes o correio, o telégrafo, o próprio telefone eram imprescindíveis e mais utilizados e eram extremamente essenciais. Hoje a gente tem aí, né, através de uma tecnologia de maior, uma tecnologia mais aprimorada, a gente tem aí, através do smartphone, das videochamadas, das mídias sociais, um alcance, uma comunicação realmente mais eletrônica, mais voltada para essa parte digital e eletrônica. O que vem a ser, então, os meios de comunicação de massa? Os meios de comunicação de massa são mais amplos e externos. Tem o intuito de comunicar um grande número de pessoas. Por exemplo, jornais, revistas, internet, televisão e rádio. E aí aqui a gente destaca, então, né, dos jornais impressos, das revistas impressas, depois aí, né, do auge, do avanço, do alcance da tecnologia, nós percebemos aí, então, que muitos desses jornais que, claro, têm uma história, têm um desenvolvimento e tem um reconhecimento também, né, de público por ser impresso, aqui a gente percebe também que eles estão agora no meio digital, se fazendo valer, né, do alcance da internet
também do alcance dos meios digitais e do acesso das pessoas a essas informações, a esse entretenimento através do celular que está à palma da mão, né, de muitos. Então, esses jornais, essas revistas estão também disponibilizados e são muito difundidos através também da internet, através dos meios digitais. E aí tem as mídias sociais, essa comunicação rápida, né, essa comunicação via celular, computador, rapidamente difundida pela internet, né, também tem um alcance e é muito utilizada aí por vários jornais e por vários meios de comunicação. Classificação dos meios de comunicação. Segundo o tipo de linguagem utilizada, escrita, sonora, audiovisual, multimídia, hipermídia, os meios de comunicação social são classificados em. Então, aqui, antes, né, de passar, né, trazer alguns detalhes, ler algumas informações relevantes sobre os meios de comunicação social, a gente tem a questão aqui, né, de que, se for pensar na primeira comunicação, uma primeira escrita, uma primeira forma de falar, uma primeira forma de enviar uma comunicação, uma primeira forma de projetar algo e se comunicar, mostrar uma mensagem, mostrar algo ali naquela projeção. Hoje, então, a gente tem aí, né, multimídia e hipermídia. Então, o que antes tinha um alcance pequeno, limitado, hoje a gente já tem aí exemplos de um alcance muito maior e bem interessante. E é isso, então, que faz com que a história dos meios de comunicação seja lida, revista e também até aprofundado um maior debate, né, sobre às vezes a censura que ainda em alguns países e ainda em alguns governos mais autoritários ainda a mídia, grande mídia ainda sofre com a censura, com essa falta, né, de liberdade de expressão. Então, os meios de comunicação social são classificados em escritos, linguagem escrita dos jornais, livros e revistas. Então, escritos, mas também hoje disponibilizados de uma maneira digital, né, compartilhados e disponíveis em sites, blogs e compartilhados também nas mídias sociais. Temos também os sonoros, linguagens através de sons, por exemplo, o rádio e o telefone. O rádio também tem aí a sua programação, a sua vinculação também no meio digital, né, através das plataformas que criam, né, e que distribuem e que fazem com que o rádio também se torne e tenha a web rádio, então o rádio, e a questão mesmo do telefone, que hoje é o telefone não mais, vamos dizer assim, o orelhão, mas principalmente o smartphone que com os seus diversos recursos, com as suas mais interessantes e brilhantes tecnologias, né, de captação de áudio, de fotografia, de vídeo também tem o seu lugar aí nesse espaço aí. Audiovisuais, que é a fusão de som e imagem, por exemplo, a televisão e o cinema. E aqui é interessante colocar, né, que principalmente dentro da história, mas outras disciplinas também, que esse estudo é interessante e é necessário porque dentro de disciplinas da aula de história pode ser trabalhado também diversos desses conteúdos com o auxílio
de vídeos, no caso aqui, que vem do cinema, né? E que se vai ser necessário também a televisão, ou até indicação, né, de links de possíveis vídeos a serem acessados como uma matéria complementar, ou até também links de possíveis pesquisas, né, de interesse para analisar, investigar um ponto marcante, por exemplo, da história do rádio em 1960, ou da história da televisão, por exemplo, em 1980, e assim por diante também. Então é importante não só que professores, palestrantes, todos aqueles que estão envolvidos aí com a comunicação utilizem das mídias para usar também na propagação do conteúdo do conhecimento. Multimídias, reunião de diversos meios de comunicação diferentes, texto, áudio, vídeo e etc. Hipermídias, que é a fusão de meios de comunicação por meio dos sistemas eletrônicos de comunicação. Por exemplo, o CD, ROM, a TV digital e a internet. Então, com isso, nós temos aqui algumas curiosidades, considerações, personalidades, datas marcantes da história dos meios de comunicação. Esses meios de comunicação que, como eu disse, no auge da nossa era contemporânea, eles são cada vez mais necessários, são utilizados, e uma grande parte demonstra um trabalho sério, um trabalho de credibilidade, porque fica também para o nosso conhecimento e debate muito do que é veiculado na internet, nas mídias sociais, é falso, é calúnia, acaba por agredir, acaba por gerar mais violência, protestos ou por desrespeitar a diversidade cultural, religiosa. Então é necessário ter os meios de comunicação para se formar, informar e entreter. E ao mesmo tempo que com esse estudo da história das comunicações, com a história do computador, com essa busca por liberdade de expressão, que prevaleça a notícia séria, a notícia verdadeira, a notícia bem apurada, que gera um senso de ética e cidadania nas pessoas que todos os dias assistem, escutam ou acessam os diversos meios de comunicação existentes aí no nosso estado, no nosso país, e também que vem, né, de outros países através de filmes, de novelas e áudios e etc. Então tudo isso é importante, mas sempre à luz de, se for repercutir, que tenha a certeza, né, que está repercutindo, que está compartilhando algo que é que vem da verdade, que é apurado e que é algo verdadeiro, não é algo mentiroso ou calunioso.